Fala galera da primeira série, CPI americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada o assunto abordado foi uma PA, certo? Uma progressão aritmética, que é uma sequência numérica que contém algumas características. Para ser uma PA, a gente viu na aula passada é o quê? Que para uma sequência ser uma PA, a diferença entre dois termos consecutivos dessa sequência tem que ser um valor constante, certo? Denominado razão. E aí também a gente falou que essa PA ela pode ser classificada como crescente, decrescente e constante, certo? Pessoal, a partir desse conhecimento que a gente já tem, o que acontece é o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente conhece o primeiro termo, deixa eu pegar o primeiro termo de uma PA aqui, por exemplo, 3. E se a gente conhece a razão, vou pegar a razão 5, certo? Se eu tenho o primeiro termo de uma PA e a razão, então eu consigo escrever aí vários termos dessa sequência, certo? Se ela for uma sequência infinita, no caso, né? Se ela for sequência finita, eu consigo escrever quais são todos esses termos aí. Então veja, se A1 é 3, significa o quê? Que dessa PA, o primeiro termo é o 3. Como a razão é 5, o termo na sequência aqui vai ser o quê? Eu preciso pegar esse 3 aqui, que é o primeiro termo, e somar com 5, né? 3 mais 5 é 8, e assim sucessivamente. 8 mais 5 é 13. 13 mais 5 é 18. 18 mais 5 é 23. E assim sucessivamente. Certo? Então, se eu conheço o primeiro termo e a razão de uma PA, eu consigo escrever vários termos dessa PA. Certo? Mas veja, o que a gente vai entender aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, se chama termo geral da PA. O termo geral da PA é tipo de uma fórmula, certo? Que permite a gente encontrar, por exemplo, aqui dessa PA, quem seria aqui o centésimo termo dessa PA. Certo? Com esse conhecimento que a gente já tem, a gente consegue escrever, né? Eu conseguiria fazer o quê? Escrever os termos até chegar no centésimo termo, que seria aqui o A de índice 100. Certo? Eu preciso escrever todos os 100 termos para saber quem é o primeiro. E para isso a gente vai ter a fórmula do termo geral, para a gente não precisar fazer esse trabalho todo. O termo geral da PA é uma formulazinha que a gente vai estar utilizando para poder encontrar qualquer termo dessa PA, certo? Desde que a gente conheça o primeiro termo e a razão. Usando a fórmula do termo geral, a gente pode encontrar qualquer termo dessa PA. E também a gente pode trabalhar com alguns valores, alguns elementos aí da PA, né? Para estar encontrando razão, para estar encontrando posição de termo, né? Vou mostrar para vocês agora como que funciona essa formulazinha do termo geral da PA. Pessoal, é o seguinte. Vocês concordam comigo que o A1, que é esse primeiro termo da PA, ele é igual a ele mesmo, com certeza. O A2, que é o segundo termo, esse cara aqui, ele é, na verdade, a soma do primeiro termo, que é o A1, mais a razão R, certo? O A2, ele é esse segundo termo aqui, ó, ele é esse primeiro somado com a razão. Então, eu vou escrever assim, que o A2, que é esse cara, ele é o A1, que é o 3 aqui no exemplo, né? Mais a razão. O terceiro termo, ele é o anterior, que é o A2, mais a razão. Isso acontece com todos os termos, não é isso? Ó, o A3, que é o terceiro termo, ele é o quê? Ele é o A2, que é o segundo termo, mais a razão, certo? Agora, pessoal, vamos imaginar isso aqui de forma generalizada. Se eu tiver um termo lá na frente de posição N, a posição desse termo, que eu estou escrevendo uma fórmula, né? Estou escrevendo de forma generalizada, está em função de N. Então, esse termo que está na posição N, lá na frente, como que eu vou escrever ele da mesma forma que eu estava escrevendo esses anteriores? Ele vai ser, na verdade, o antecessor dele, que seria o quê? A de índice N-1, certo? O antecessor de N, uma unidade, o quê? N-1. Seria o antecessor dele mais a razão. Então tá, pessoal, aqui, dessas igualdades, o processo que eu vou fazer aqui agora é o quê? De somar os dois lados das igualdades. Eu vou somar esses termos aqui, certo? Eu vou deixar a igualdade centralizada e vou somar esses termos do outro lado. Olha o que vai acontecer aí. Vai ficar assim.
Somando esses termos da igualdade vai ficar assim, ó. A1 mais A2 mais A3 mais pontinho, pontinho, pontinho. Essas reticências significam que aqui tem uma quantidade a mais de termos, certo? Até chegar nessa de posição N. Vou colocar aqui do mais AN. Isso aqui vai ser igual, certo? Agora eu vou somar desse lado, olha só. A1 mais, quem é aqui? A1 mais R, A1 mais R, mais A2 mais R, A2 mais R, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que quando eu faço essa soma, e eu tenho a igualdade aqui no meio, olha o que acontece. Se eu pegar esse A1 que está positivo aqui, passar para o lado de lá da igualdade, fizer isso aqui com ele, esse A1 está positivo e vai passar para lá o quê? Ele vai passar negativo. Então aqui, como eu já tenho A1 positivo, eu passando esse negativo, fica A1 menos A1, que é quanto? É zero. Então, esses dois termos aqui iria cancelar, certo? Esse A2 que está positivo, aconteceria a mesma coisa. Se eu pegasse esse A2 e passasse ele para lá negativo, ele ia cortar com esse, porque aqui eu tenho A2 positivo, né? Com A2 negativo, iria acontecer isso. E, pessoal, aqui como tem uma sequência de termos escritos aqui, né? O próximo aqui, por exemplo, seria A3 mais R, A4 mais R, certo? Que sempre que eu passasse para lá, ia ter algum com sinal oposto para poder cancelar, certo? Então, o que está acontecendo, na verdade, é isso, ó. Quando eu faço essa soma, esse A1 cancela com esse A2 cancela com esse A3 cancelaria com o próximo termo aqui, que seria A3, certo? E aqui, antes desse AN, um termo anterior desse AN, eu teria o AN menos 1 aqui, que cancelaria com esse, certo? Dessa maneira, o que sobra para a gente aí, fazendo todos esses cancelamentos, é isso aqui, ó. Do lado esquerdo, o que sobra é esse AN, que não aparece AN desse lado para cancelar, certo? Então, sobrou aí o AN. Olha só, sobrou AN, igualdade, certo? Desse lado, sobrou esse A1 aqui, porque esse cancelou com esse, sobrou esse A1, certo? E o que mais que sobrou desse lado? Essa quantidade de R's aí, ó. Essa quantidade de R's. Que quantidade é essa de R's aí, professor? O que eu vou escrever? Vou escrever mais R, mais R, mais R, mais R? Não. Na verdade, eu preciso saber quantos R's tem aqui, que eu faço na forma de um produto, né? Por exemplo, se tiver 5R, vou fazer 5 vezes R. Mas veja, qual a quantidade de R's que tem aqui? Quando eu coloco essas reticências, eu estou assumindo que aqui esse é o primeiro termo, segundo termo. Esse aqui é o termo de posição N. Então aqui, na verdade, eu estou assumindo que tem N termos, certo? Então se eu tenho R em todas essas parcelas, eu teria N R's aí, certo? Mas o que acontece? Aqui, nesse primeiro termo aqui, não tem o R. Então, na verdade, o R ele não aparece N vezes, ele aparece o quê? N menos 1 vezes, que só nesse cara aqui que não tem, certo? Então fica assim, ó, N menos 1, que é a quantidade de R's, vezes R. Então, pessoal, a gente chega nessa formulazinha que é conhecida como o termo geral da PA. Essa aqui é a fórmula conhecida como termo geral da PA. Ó, termo geral. Então, veja, agora que a gente já conhece a fórmula do termo geral da PA, vocês não precisam decorar como faz para chegar nessa fórmula, tá? O que a gente vai precisar aqui é saber aplicar utilizando essa fórmula. E a gente vai resolver aqui esse exemplo anterior, certo? O que a gente vai fazer aqui? O que era o problema na questão do exemplo anterior aqui? Encontrar o centésimo termo dessa PA aqui, certo? O primeiro termo da PA é 3, a razão é 5, certo? E agora a gente vai estar utilizando, eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai utilizar o termo geral da PA para encontrar o centésimo termo dessa sequência aí. Então veja, pessoal, o termo que eu quero encontrar é o centésimo, ou seja, é o A de índice 100. Aqui nessa forma, então, já que eu quero achar o A de índice 100, eu vou substituir o N por 100, certo? Para aparecer esse cara aí. Então, o meu N aqui vai ser 100, aqui também. O A1 é quem? O primeiro termo da PA, que é 3. E o R é quem? A razão da PA, que é 5. Fazendo essa substituição na fórmula, a gente vai ter isso aqui então. O N é 100, né? Então,
começa assim, A de índice 100 já está aqui, é igual a A1, que é o primeiro termo, 3, mais, dentro do parênteses, n menos 1. O n é esse 100 que eu coloquei aqui, ó, n100. Então aqui fica 100 menos 1, vezes a razão que eu conheço também, que é 5. Certo? Então agora o que eu preciso fazer para achar o centésimo termo é resolver esse lado da conta aqui. Ó. Como é que vai ficar? A de índice 100 é igual a 3 mais. Dentro do parênteses eu tenho 100 menos 1, que é 99, que multiplica por 5. Então nessa parte eu preciso fazer a multiplicação primeiro, né? Então vai ficar assim, ó. A de índice 100 é igual a 3 mais. Quanto que é 99 vezes 5? 99 vezes 5, ó, vai ficar isso aqui. 495. Certo? Isso. Então, para concluir aqui, a gente encontrou o centésimo termo. Ó, eu tenho que A de índice 100 é 3 mais 495, ou seja, 498. Esse aqui é o centésimo termo dessa sequência aí. Pessoal, da mesma maneira, a gente poderia achar aí o 50º termo, qualquer termo da PA, certo? Se a gente já conhece o primeiro termo, conhece a razão, eu posso utilizar a forma para encontrar qualquer termo dessa sequência aí. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos lá. Vou pegar agora aí. Pega um exemplo aí. Um vídeo. Em uma PA, cujo primeiro termo é A1 igual a 7 e a razão é R igual a menos 2, determine os três primeiros termos, e, letra B, o 20º termo. Então veja, pessoal, o que está dizendo esse problema aí? Em uma PA cujo primeiro termo é A1 igual a 7, então nós sabemos o primeiro termo da PA, e a razão é R igual a menos 2, determine na letra A os três primeiros termos e na letra B o 20º termo. Então olha só, para determinar os três primeiros termos, o primeiro na verdade a gente já conhece, certo? O primeiro é o quê? A1 igual a 7. E aí, pessoal, o segundo termo da PA, o segundo termo é quem? Se a gente conhece o primeiro e sabe a razão, o segundo ele é, na verdade, o primeiro termo mais a razão, certo? Todos os termos da PA vai acontecer isso, ele é o que vem antes dele mais a razão. Então, A2 aí seria o que, na verdade? A2 seria A1, que é 7, mais a razão, que é menos 2, a razão negativa. Então, aqui mais, né? Aqui a razão negativa, eu preciso colocar o parênteses para separar os sinais ali, ó. Menos 2. Para resolver isso, ó, mais com menos é menos, então fica 7 menos 2, que é quanto? É 5. Então, esse 5 aqui é o segundo termo. E quem é o terceiro termo dessa PA? O terceiro termo, ele é o A2 mais a razão, certo? Ele é o antecessor dele mais a razão. Então, o A3, que é o terceiro termo, ele é o A2, que é 5, acabei de achar, mais a razão, que é menos 2. Então, aqui eu preciso fazer joguinho de sinal, mais com menos é menos. Vai ficar aqui A3 é igual a 5, mais com menos, menos 2. 5 menos 2 é quanto? 3. Então, pessoal, a letra A está respondida. Quem são os três primeiros termos aí da PA?
7, que é o primeiro, 5 é o segundo e 3, que é o terceiro termo. Esses aqui são os 3 primeiros termos aí dessa PA. E na letra B pede para a gente achar o 20º termo da PA. O 20º termo, professor, como é que a gente vai fazer? A gente vai ir sempre subtraindo aí 2 unidades até chegar na 20ª. Esse aí seria um método para chegar nessa solução, certo? Mas um método mais demorado e exige mais espaço, mais tempo. O que a gente vai fazer aqui? Utilizar a fórmula do termo geral da PA. Vou escrever ela novamente aqui para vocês. A fórmula do termo geral da PA é dada por fazer aqui nesse cantinho, ó. Termo geral AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Essa aqui é chamada fórmula do termo geral da PA. Então, vou utilizar essa fórmula aí. Qual o termo que eu quero encontrar? O 20º termo. O 20º termo seria a 20, né? A posição dele, já que ele é o 20º, é a posição 20. Então, eu tenho que substituir o N aqui na fórmula por 20. Então, eu já inicio assim, ó. A 20, né? Aplicando aqui na fórmula, o N é 20, é igual. O A1 é o primeiro termo aí dessa PA. O primeiro termo que está aqui é 7. Então, fica 7 mais o N, é esse que eu já substituí aqui no início, 20, né? Então, aqui vai ficar 20, que é o N, menos 1, vezes a razão, a razão é menos 2. Então, vai ficar assim, menos 2. Então, agora, resolvendo aí para achar o 20º termo, vai ficar a 20 é igual a 7 mais, aqui 20 menos 1 é 19, vezes menos 2. Então, agora, nessa fase final, eu preciso resolver primeiro a multiplicação, né? Então, vai ficar A20 é igual a 7. E agora eu vou fazer multiplicação. Na multiplicação, eu preciso fazer jogo de sinal. Mais com menos, menos. 19 vezes 2, 38. E agora eu vou chegar no resultado aí, ó. A20 é igual a 7 menos 38, que é o quê? Menos 31. Pronto. Esse aqui é o 20º termo aí, está respondido, está solucionado esse problema aí. E é isso, pessoal. Nessa aula de hoje, o que eu tinha para mostrar para vocês é essa formulazinha do termo geral da PA, certo? E vou deixar uma atividade agora de fixação para vocês estarem treinando aí a aplicação da fórmula. Qualquer dúvida pode me chamar aí no privado, estou à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima.